Da morte de Noferura, era no domicílio desta que contava refugiar-se. O Sui rompia quando chegou à residência de Yuan. Conhecendo bem o interior do prédio, dirigiu-se a uma porta oculta que dava acesso ao segundo pátio, e, na ruela que conduzia a esta saída, a mesma providencial ajuda que a protegera na fugida, fez-lhe encontrar Anubis. Reconhecendo a voz da sua querida senhora, que julgava morta, o moço escravo quase perdeu o juízo. Foi com muito custo que Neftis lhe impôs silêncio, e lhe arrancou a notícia de que Setate havia falecido, e de estar o tio em viagem por alguns dias. Por seu turno, o cego compreendeu que Neftis queria deixar Mênfis despercebidamente, e declarou a firme resolução de acompanhá-la, ainda que ao fim do mundo, informando que, se fossem imediatamente ao embarcadouro, poderiam conseguir lugar em um barco, carregado de trigo, cujo patrão era de sua amizade e seguia para Tebas. Uma hora mais tarde, a fugitiva e o ciguinho estavam instalados a bordo de uma dessas alentadas embarcações que descem o Nilo carregadas de gêneros. O frasco delator e as joias que a jovem trazia ao fugir estavam bem guardados em grosso saco, presos aos ombros de Anubis. Mênfis havia muito desaparecera no horizonte, quando o rapaz lembrou-se de comunicar à senhora a morte de Noferura. Embora ferida no coração por essa segunda mensagem fúnebre, Neftis em nada alterou o seu plano de fuga, pois Roma continuava sendo seu cunhado, e, portanto, sua casa um asilo seguro e conveniente. O resto ver-se-ia a seu tempo. Mas, quebrantada pela dupla perda que lhe fora comunicada, Neftis apoiou-se a um dos sacos de trigo e chorou amargamente. 5. O beijo mortal. Regressando do passeio, Horensebe ficou muito surpreendido por não encontrar o velho escravo acocorado à entrada do dormitório, conforme estava habituado. Que significava semelhante negligência por parte de Apu, o mais exato dos servidores, o único que tolerava no seu serviço íntimo. Sobrancelhas franzidas, percorreu com o olhar o aposento, mas, subitamente, estremeceu, e, com arregalados olhos, viu a preciosa ânfora azul caída no chão. Pegando-a, agitadamente, verificou estar vazia, e uma outra mirada ao aparador mostrou haver desaparecido o frasco vermelho. Com uma surda exclamação de raiva, regogou. Ah! Miserável cão, ousaste tocar nos segredos do teu senhor. Eu te farei pagar com 1000 mortes a traição. Empunhando a lâmpada, esquadrinhou os aposentos contíguos, depois o terraço, tudo deserto e silencioso. Premindo de cólera, precipitou-se para o jardim, e ia dirigir-se ao pavilhão vizinho e apitar, chamando o chefe dos eunucos, quando, ao primeiro passo na aleia, esbarrou em algo estendido no solo e que por pouco lhe teria dado uma queda. Abaixou-se, para identificar o obstáculo, e, com um novo assombro, reconheceu o velho Apu estirado, com a face na terra e a mão direita convulsivamente comprimida contra o rosto. Agarrando o ancião pelo cinto de pano, Horensebe o arrastou para o terraço, trazendo depois a lâmpada para alumiar o imobilizado corpo. Ao dobrar-se, para examinar melhor, um forte aroma, bastante seu conhecido, feriu-lhe o olfato, e, com grande esforço, desviou a mão do etíope, que parecia retorcida para o rosto crispado, e na qual se via uma rosa quase esmagada, cujas pétalas, murchas e estraçalhadas, se dispersavam sob os dedos. Ah! Que significa este novo mistério? Murmurou Horensebe, endireitando-se, inquieto. De que modo semelhante rosa veio ter as mãos deste homem? Teria sido no desígnio de iludir a sua comprovada fidelidade que lhe deram a flor. Aproveitando então o aturdimento produzido nos seus sentidos, fracos e desacostumados a este perfume, um malfeitor teria esvaziado o vidro azul e furtado o vermelho. É mister acordar Apu, a fim de saber o que ocorreu, prosseguiu, sacudindo o escravo, que continuava inerte. Por todas as divindades nefastas. Creio que o velho bruto aspirou demasiado veneno do perfume que a senil carcaça sucumbiu em consequência, embrulhou o príncipe, dirigindo-se apressadamente à galeria posterior ao dormitório e na qual numerosos servos velavam, agachados próximo dos tripés espargidores de perfumes. À ordem do príncipe, levantaram-se e seguiram-no ao terraço. Transportem-no, seguindo-me, à casa do sábio, ordenou Horensebe, apontando a Apu, ainda estirado e sem movimento. Minutos depois,
Os vigorosos carregadores depuseram o inanimado corpo do etíope na primeira câmara do pavilhão de Tadar. Depois, despedidos pelo patrão, regressaram ao palácio. Nesse momento da saída, o sábio apareceu no limiar do gabinete contíguo. Que acaso te conduz tão inopinadamente, meu filho? Indagou ele. Perdoa perturbar-te, mestre, mas um incidente suspeito ocorreu durante a minha excursão no Nilo. Yorensebi relatou sucintamente o acontecimento, e terminou por pedir a Tadar que fizesse, se possível, tornara-se o velho escravo, a fim de saber quem lhe dera a flor e provavelmente roubara a ânfora. Escutando-o, o sábio examinava detidamente Apu. Deve ter sido uma mulher a autora do audacioso furto, e indispensável se torna impedir que nos aborreça, disse, meneando a cabeça. Não te surpreendas, meu filho, do que acabo de te dizer. Por 2 vezes, li nos astros que penosas lutas nos esperam, e que, por uma traição feminina, perigo de morte ameaçar-nos a ambos. O acontecido agora bem pode ser o primeiro passo para a consumação do presságio celeste. Horensebe empalideceu ligeiramente, mas, sem responder, ajudou o assírio a reanimar o escravo. Por muito tempo foram vãos os esforços, nem as compressas de água fria, nem as essências com as quais friccionaram a testa e as têmporas do inanimado produziram efeito. O príncipe começava a tremer impaciente, quando, enfim, Apu suspirou, reabriu os olhos e sentou-se por movimento próprio. Mas, o olhar era inexpressivo e aparvalhado, braços e pernas tremelicantes. Tadar, então, apanhou o pequeno copo no qual derramou um pouco de leite, retirado de grande jarra de 3 asas posta num tripé feito de madeira, e adicionou algumas gotas de incoloricência, e deu a beber ao preto a mistura, o que este fez com avidez. Quase instantaneamente, o olhar se normalizou e a memória lhe voltou, pois, reconhecendo o senhor, deu um grito lúgubre, e atirando-se ao solo, o rosto na terra, gemeu. Perdoa-me, senhor, tem pena de mim. Confessa, sem ocultar nada, o que aconteceu, e talvez eu tenha misericórdia, respondeu, severo, o príncipe. Mas, guarda-te de dissimular ou esconder a verdade, acrescentou, com o olhar sombrio. Tudo quanto sei será dito, bradou o velho escravo, retorcendo-se de terror. Eu te esperava, senhor, e, receio, estava cochilando, quando extraordinária sensação fez-me reabrir os olhos. O aroma de 1000 rosas envolvia-me sufocante, e fogo parecia derramado no meu sangue. Todo enleado percebi então a mulher ruiva, com a qual fazes a refeição da noite, de pé, junto de mim, mantendo sob minhas narinas uma flor, que agarrei, erguendo-me sem demora. Não sabia o que desejava, mas, uma vez levantado, senti uma terrível tonteira e uma tremura em todo o corpo, que me obrigou a encostar-me à parede. Vi, então, a jovem tifônica precipitar-se para a ânfora azul e beber o conteúdo, caindo, ela, quase imediatamente. Eu, ao ver praticado um crime que me cumpria ter impedido, pensei unicamente em te avisar, senhor, ou pedir socorro. Não me recordo do local para onde corri, respirando sempre a flor maldita, que parecia colada ao meu nariz, e sentindo como que uma tempestade em redor da minha cabeça. Depois, perdi a noção das coisas. Eis tudo quanto sei, senhor, os deuses imortais são testemunhas disso, concluiu o velho, chorando amargamente. Horensebe escutara crispando os punhos. Considero-te inocente de culpa, Apu, e perdoo, disse ao cabo de um instante. Mas, a essa mulher é preciso apanhar e encarcerá-la. Feito isto, voltarei a falar contigo, Tadar. E tu, Apu, segue-me. Quase a correr, o príncipe voltou ao palácio, e foi direto ao aposento de Nephthys, que encontrou deserto. Desesperado de fúria, fez chamar a Zefá e Chamos, maltratou brutalmente o chefe dos eunucos e ordenou as mais minuciosas pesquisas. Acompanhados de escravos, empunhando achotes, percorreram primeiramente todo o edifício, depois os jardins, sondando, forçando cada recanto. Tudo infrutífero, Nephthys não era encontrada. Horensebe, que, lívido, espumando de ira, supervisionara e dirigira pessoalmente as buscas, não teve mais dúvidas, a jovem lograra evadir-se, levando consigo a preciosa e denunciadora ânfora.
O sol surgia quando o príncipe retornou, enfim, à presença do sábio, e, esgotado de raiva e fadiga, deixou cair o corpo numa cadeira. A miserável fugiu. Que fazer agora, Tadar? É preciso cortar as flores sagradas, e a vítima preparada desapareceu, disse, passando a mão pela testa inundada de suor. É fatal contratempo, contestou o sábio, com expressão sombria. Mas, não sendo possível adiar a operação, por ser indispensável regar com sangue virginal os botões da flor, escolherás entre as escravas, cantoras ou dançarinas, alguma inocente criatura a quem farás ingerir a bebida que vou preparar. Agora, meu filho, vai e dorme algumas horas, pois estás esgotado. Tudo será feito segundo teus desejos, mestre. Antes do sol posto, voltarei para receber tuas instruções finais. De retorno aos aposentos, o príncipe mandou vir Chamos, que não se fez esperar. A despeito das numerosas contusões que lhe marcavam o pescoço e o rosto quadrangular, o homem de confiança prosternou-se ante o Senhor, com todas as exterioridades de adoração e respeito. Orencebe, que caminhava pelo aposento, braços cruzados, parou à frente dele, e disse, em voz velada: Foste culpado hoje de inominável negligência, mas, em atenção a teus longos e fiéis serviços, quero conservar confiança em ti. Antes do escurecer, trarás aqui uma jovem escrava, à tua escolha, desde que seja bela, virgem maior de 15 de idade. Além desta incumbência, à hora da refeição desta noite, distanciarás todos os servos, e vigiarás para que, até amanhecer o dia, ninguém ponha pés nos jardins. Senhor, espero que fiques satisfeito, respondeu o eunuco, obsequiosamente. Comprei, ontem de manhã, uma jovem de escassas 15 primaveras, tão bela quanto a própria Tor, filha de uma nubia e de um egípcio, conforme assegurou o vendedor. Está bem, sei que és conhecedor, e recompensarei teu zelo. O dia estava avançado quando Orencebe despertou, lépido e bem disposto. Banhou-se, vestiu com apuro, e rumou logo para a morada do sábio, mas, antes de penetrar no pavilhão, foi à pirâmide de pedra, já descrita anteriormente, que se erguia, circundada de altas árvores e de tufos, na parte solitária do jardim situado por detrás do pequeno lago. Não longe da pirâmide, havia uma cabana de bambu, na qual 2 vigorosos pretos, de ar abobalhado, estavam solidamente presos a correntes e que, avistando o Senhor, se prosternaram, rosto no chão. Orencebe soltou-lhes as cadeias e, seguido por ambos, penetrou na pirâmide, logo iluminada pela luz de muitos achotes acesos pelos 2 negros e distribuídos por vários prendedores de ferro fixados nas paredes. Via-se então que, tanto no interior quanto externamente, a misteriosa construção era recoberta de lajes de granito, e que, no cimo do cone, havia uma abertura redonda servindo de chaminé ou de conduto de ar. Ao centro da sala, sobre 2 degraus de pedra, estava instalado o colossal ídolo de bronze, representando um homem, sentado, mãos nos joelhos, a cabeça coberta com um boné pontudo e provido de chifres de touro. Entre as 2 pernas da estátua, abria uma estreita portinhola de bronze, dando acesso a uma espécie de forno, onde os ditos escravos começaram a introduzir ladrilhos, rodeando-os de madeiras, resina, palha e outras matérias de fácil combustão. Deixando-os entregues à sua tarefa, Orencebe saiu, fechando a entrada por uma grade que, dando passagem ao ar, lhes impedia qualquer tentativa de fuga. Depois, seguiu para o pavilhão. Vejo, pelo teu aspecto satisfeito, estar tudo arranjado, disse Tadar, sorrindo. Sim, mestre, e vim apenas perguntar como, isto é, em que doses devo dar a bebida que me enviaste. 3 copos bastarão, mas, igualmente, dá-lhe-ás aquele ramo, respondeu o sábio, apontando um vaso sobre a mesa, no qual vicejavam numerosas rosas rubras. Então, até logo, mestre. Prepara-te. Antes que Ra ressurja das trevas, trarei a vítima. Permutando com o velho amigável saudação, o príncipe apanhou as flores e saiu. Chegado ao terraço vizinho ao seu apartamento, apoiou os cotovelos à balaustrada, colocando as rosas no parapeito, e imergiu em profundo devaneio. Quem o contemplasse assim, sério e calmo, olhar límpido e tranquilo,
como que perdido na admiração da natureza, teria, certo, suposto que a alma, pura e entusiasta, daquele belo moço se elevava, pelo pensamento, a um melhor mundo, bem acima das misérias e das torpitudes terrestres. Quem poderia suspeitar que aquele sereno sonhador era um criminoso enrijecido, que se apresentava, com a maior quietude, para perpetrar odioso delito, e que só inspirava amor para matar a vítima? Ligeiro rumor arrancou o príncipe do devaneio. Atentando para o lado de onde procedera o ruído, avistou Chamos, por detrás do qual estava um vulto feminino, velado. Senhor, eis aqui a jovem de quem te falei, anunciou o eunuco, que, empurrando a moça, ao mesmo tempo que tirava o véu, acrescentou, anda para a frente. Trêmula e perturbada, a jovem fez a devida reverência, e, depois, permaneceu de pé, braços cruzados, olhos ansiosamente fixos no príncipe, o formidável senhor do qual seu destino dependia. Era uma deslumbrante criatura, dessas que o Oriente produz às vezes, desabrochante flor humana, na primeira plenitude da formosura. Flexível e esbelta, quase aérea de formas, mas admirável, rosto alongado, de colorido tão transparente que parecia querer mostrar a circulação do sangue sob a pele bronzeada, espessa cabeleira negra presa por frágil argola de ouro cair-lhe pelas espáduas, grandes olhos aveludados, doces e medrosos quais os de uma gazela, franjados de cílios longos que faziam sombra nas faces. Mesmo o gelado olhar de Orencebe iluminou-se num clarão de surpresa admirativa, à vista de tão adorável adolescente, mas, nenhuma fibra de seu coração se contraiu de piedade, pensamento algum de pesar para com aquela vida juvenil, que tencionava destruir, lhe perpassou pelo obscurecido cérebro. Estou satisfeito, Chamos, disse, despedindo o eunuco de modo benévolo e curvando-se para a linda escrava, a quem dirigiu escrutadora mirada. A moça, ante esse olhar perquiridor, ajoelhou, fixando num misto de adoração e medo. Ergue-te, criança, e não tremas assim, teu senhor te estima, disse, com um sorriso e estendendo-lhe uma das mãos, que ela beijou com unção. Novo sorriso errou pelos lábios de Orencebe, a quem tal adoração apaixonada divertia, sem que o atingisse jamais, porque tal era o seu feitio. E, sem remorso, nem pesar, fundia um olhar fascinador nos olhos cândidos da moça escrava. Sentando-se num banco, fez aceno para que tomasse lugar num tamborete, deu-lhe o traiçoeiro ramo de rosas que estava no parapeito, e encetou amistosa conversação com a indefesa vítima, perguntando-a sobre antecedentes, nome, parentela, etc. A pequena escrava, perturbada, intimidada, respondia de início, hesitante, mas, a pouco e pouco, desembaraçou-se e fez o ingênuo relato dos acontecimentos da sua curta existência, até o momento ditoso em que Chamos a fizera vestir aquela alva e linda túnica, bordada de ouro, e adornar-se com aquele rico colar e com belo diadema, tudo para conduzi-la à presença do senhor desconhecido, que ela havia temido tanto e encontrava o mais formoso e o melhor dos homens. Algumas horas decorreram. Cama, tal era o nome da escrava, cada vez mais se animava, à medida que sorvia o odor das rosas que tinha nas mãos. Suas faces estavam purpúreas e os olhos cintilavam, quando, afinal, Orencebe se levantou para passar à sala das refeições. Desta vez, ninguém o acompanhava, a extensa galeria, e assim a sala, estava deserta e silenciosa. Sentando-se à mesa, provida de riquíssima bachela, colocou a jovem defronte dele e os serviu de diferentes gludices, estimulando-a, com benevolência, a comer e beber. A ingênua e simples criatura julgava estar, antes, sob o império de um sonho, mas, embora admitida pela primeira vez na vida semelhante festim, o apetite lhe faltou, em antíteses a uma sede ardente que a devorava e lhe fez esvaziar, avidamente, um copo oferecido por Orencebe. Este, com atenta observação, assinalava a flama vermelha que enrubescia o rosto da escrava, e bem assim o tremor nervoso que agitava seus delicados membros. Depois, quando ela readquiriu um pouco de calma, de novo, servindo-se da ânfora cinzelada, encheu um segundo copo, que foi esvaziado pela vítima, com um sorriso de ventura. Afinal, tomada por subitânea embriaguez, atirou-se aos pés de Orencebe,
abraçando-lhe os joelhos e premiu o rosto de encontro à mão úmida e fria do príncipe. Com um gesto acariciador, este lhe brincou com os espessos caracóis do cabelo negro e a fez sentar-se junto dele, ciciando-lhe aos ouvidos palavras de amor, e lhe propinou a terceira dose do veneno. A escrava pareceu aturdida por momentos, logo depois, fremente, procurou abraçar Orencebe, mas este já se havia erguido. "Espera-me aqui, voltarei para te buscar", disse ele, a sorrir, dirigindo-se ao jardim. A jovem quis segui-lo, porém as pernas tremelicantes recusaram andar, e ela recaiu sentada, braços estendidos e olhos paradamente fixos na porta por onde o príncipe desaparecera. Este rumou apressadamente para um grande bosquete de rosas, situado por detrás do grande lago e ao centro do qual se erguia o pequeno pavilhão oculto pelas folhagens. A lua recém surgira, inundando com a sua luz mágica as aleias, os sombrios maciços de árvores, e fazendo resplender a superfície polida da água, tornada à semelhança de um espelho argênteo. O interior do pavilhão oferecia aspecto feérico. Lâmpadas, industriosamente escondidas por arbustos, alumiavam, suaves, o pequeno recinto, literalmente coberto das mais raras flores, inclusive alcatifando o chão. Ramos floridos, colocados em grandes vasos, formavam como que uma abóbada odorante por cima de um leito de repouso, feito de cedro e marfim, e cujos coxins, de púrpura, sumiam-se quase sob um lençol de rosas e de flores de lis. À cabeceira do traiçoeiro leito, estava um tamborete de marfim. Orencebe examinou todos esses preparativos com meticuloso e vivaz olhar, e após, retirando do bolso pequeno frasco de vidro azul com ranhuras amarelas, aspergiu com o conteúdo o leito florido, atirando depois o vidro para um recanto. Feito isso, saiu, fechando cuidadosamente a porta, retomou o caminho do palácio e já se achava bastante próximo quando soluços ruidosos o fizeram parar, e apercebeu cama, fora de si, cabeleira esparsa, vestimenta em desordem, buscando-o, evidentemente, a correr em todas as direções. Avistando o príncipe, deu selvagem grito e atirou-se insensatamente a ele, que abraçou, apertando-o ao peito e passando-lhe a gélida mão no incendido rosto, tentando extinguir, por doces palavras, o convulsivo soluçar. Embalando-a assim, ao som da sua sonora e melodiosa voz, enlaçou-a pela cintura, amparando-a a caminhar, e a conduziu pouco a pouco, para o pavilhão, onde a deitou sobre o colchão de flores, ficando ele sentado no tamborete ao lado. A moça nenhuma resistência opôs, braços rodeando o pescoço do príncipe, cabeça encostada ao ombro, ela parecia imersa num torpor de paixão estática. Apenas os olhos, voltados para os lábios de Orencebe, falavam a dente linguagem. Então, ele se curvou para colar a fria boca de cama, num beijo longo, sufocante, mortal, em que foram fundidos todos os sofrimentos da inocente vítima, e no qual também pareceu extinguir-se a sua vida, porque, quase instantaneamente, um tremor lhe agitou o frágil corpo, embaciaram-se-lhe os olhos, enrijaram-se as pequeninas mãos e a cabeça recaiu inerte, afundando no lençol de flores. Orencebe endireitou-se, lívido qual um cadáver, abundante suor perolava-lhe a testa e seu robusto corpo tremia como se estivesse acometido de febre. A passo vacilante, deixou o pavilhão, e, com olhar inexpressivo, foi para um banco, sob uma árvore, e nele se deixou cair, apertando a cabeça de encontro à fria casca do tronco. Mais de uma hora passou em absoluto silêncio. Gradativamente, a friagem da noite espaireceu o torpor, a prostração produzida sobre o próprio treinado organismo do príncipe pela ação sufocante dos aromas deletérios que olfatara. Recompondo-se, alisou fortemente os cabelos com as mãos, depois do que retirou do cinto pequeno frasco de gargalo pontudo, fechado por um tampo de ouro preso por curta correntezinha a uma pequena asa, e cujo conteúdo cheirou repetidas vezes, aplicando também a dita essência em fricções na testa e têmporas. Com isso, todo o seu vigor pareceu retornar. Levantou-se, fez ligeira caminhada na aléia, estirou braços e pernas, e depois, em passadas vivas e lentas, subiu de novo ao pavilhão. À claridade discreta das lâmpadas, a escrava estava em decúbito no leito de repouso, imobilizada, um ditoso sorriso parecia condensado nos lábios lívidos,
pálor cadavérico invadir o sedutor semblante. Horensebe contemplou-a por breves minutos, com estranha expressão, misto de admiração e crueldade, mas, refreando imediatamente qualquer impulso mais imperativo, ergueu o corpo da jovem, levando-o nos braços para fora, e rumou para a morada do sábio. Cheio de impaciência, evidentemente acionado por excitação fanática, Tadar aguardava-o na primeira câmara. Mudara a vestimenta costumeira, trazia agora um avental de tecido preto, que lhe descia as rótulas, bordado de bizarros desenhos, sobre o peito nu, suspenso por elos de ouro, um largo peitoral, também de ouro, com o desenho de alada mulher, despida, de boné pontudo na cabeça, sustendo os selos com ambas as mãos, e tendo em derredor, grupadas, muitas figuras horrendas, com cabeças e caudas de animais. Um boné preto, cônico, ornado com 2 chifres dourados, completavam a indumentária do velho sábio. Sem trocar palavra, os dois passaram ao aposento do tanque, do qual todas as cortinas estavam suspensas. A luz lunar penetrava em ondas pelo teto aberto, clareando fantasticamente a bizarra planta que ali florescia, e bem assim a plataforma onde estavam postos um altar de alabastro, baixo e quadrado, e uma pequena mesa, em cima da qual se via um prato cheio de terra, 2 vasos esmaltados de diversos matizes, um par de copos e uma faca de reluzente lâmina. Horensebe depositou o corpo da escrava sobre o altar sacrificatório, afastando-se depois alguns passos para permanecer de pé, mãos unidas ao peito, à direita sobre a esquerda. O temor e o recolhimento estavam espelhados no seu semblante. Tadar abriu as vestes da moça, e, armando-se com a faca, ergueu o braço e encetou, em voz baixa, mas vibrante e cadenciada, uma conjuração, evocando Astarté e determinando aos demônios submeterem à sua vontade as forças da natureza. Terminado o esconjuro, desceu a lâmina, enterrando-a no peito da desfalecida vítima. Viu-se então horrível espetáculo. Um estremeção sacudiu o corpo de cama, abriu os olhos, velados, mas transbordantes de espanto. Um gemido abafado saiu-lhe da boca entreaberta. Depois, tudo cessou. Tadar retirou a faca, e uma caudal de sangue rubro jorrou borbulhante do ferimento. O sábio encheu alternativamente os 2 copos, que ele e Horensebe haviam aproximado, e beberam deliciados. Uma terceira porção de sangue, enchendo novamente um dos copos, foi espargida sobre os rebentos da estranha planta, que pareceu estremecer e colorir-se de púrpura debaixo da sangrenta reiga. O seguir, Tadar amassou com sangue a terra preparada, recobrindo as raízes, cortou as 2 flores desabrochadas e as encerrou meticulosamente nos vasos esmaltados, acompanhando todos os movimentos com esconjuros ritmados, ora meia voz, ora alta, e gestos místicos. Terminada esta primeira parte do sacrifício, pegou o cadáver e, ajudado por Horensebe, saiu, recuando, do pavilhão. Após atravessar o lago, parou, fez voltear 3 vezes o corpo, e a passo acelerado caminhou para a pirâmide, precedido do príncipe, que abriu lestamente a grade de entrada. O colosso, aquecido desde horas antes, expandia calor sufocante, e sua vizinhança devia ser mais do que desagradável aos 2 infelizes pretos, que, agachados junto da saída, sorviam avidamente o ar que vinha de fora. À chegada do Senhor, ambos correram para cada um dos lados do Deus e pegaram as longas correntes presas às mãos do mesmo. Nesse ínterim, entrava também Tadar, que, entoando um cântico estranho, selvagem, subiu uma escadinha portátil postada ante a entrada e que o colocava quase à altura dos joelhos da estátua sobre os quais atirou o corpo que conduzira. Tão logo os 2 escravos entesaram as correntes, o estômago de bronze abriu lentamente, deixando sair um feixe de labaredas, e o ligeiro fardo encurvou-se e desapareceu no abismo incandescente, e a abertura fechou. O sábio, então, desceu, permutou um abraço com Horensebe, felicitando-o por haver bebido o elixir da vida. Depois, regressou ao pavilhão, enquanto o príncipe se entregava à tarefa de repor tudo em ordem. A lousa de pedra que fechava a entrada da pirâmide foi recolocada, e os 2 pretos novamente acorrentados na respectiva choça. Mudos, providos apenas da nutrição indispensável, cada 8 dias, trazida por servos, igualmente mutilados,
Os infelizes não poderiam trair qualquer indício desses horríficos mistérios. Estranhas e silenciosas sentinelas velavam junto do cruel Moloch, que, sorrateiro, se havia deslizado e estabelecido em Mênfis, esse centro de elevada ciência e da civilização elegante e requintada do Egito. 2 dias mais tarde, Horenseb veio encontrar o mestre, à tarde, e, após curta palestra referente ao sacrifício da antevéspera, disse: Tenho de te falar de várias coisas importantes, Tadar. Em primeiro lugar, decorridos os 8 meses de abstinência com a qual me preparei para receber o elixir da longa vida e da eterna juventude, tu me autorizas a fruir de novo os prazeres materiais? Sim, meu filho, durante 3 meses tens liberdade de gozar todas as alegrias que a vida oferece a um homem robusto e são, da tua hierarquia e idade, mas, recorda-te de que, se desejas ver o futuro, deverás submeter-te a uma nova abnegação de 10 meses, porque somente em face de uma alma impassível se desvenda o desconhecido, somente um corpo de têmpera e purgado pelo jejum se torna apto a sentir e contemplar o invisível. Obedecerei, submeto-me a tudo, pois quero conhecer o destino que os imortais me reservam, respondeu Horenseb, com resolução sombria. Adquirindo a vida eterna, não veremos ciclos infinitos desenrolarem-se ante nossos olhos. Quiçá, ao extinguir-se a derradeira dinastia dos faraós, quando os destinos do mundo estejam prestes da sua meta, viveremos ainda e sempre, nós, invulneráveis às misérias dos mortais, salvos dos 42 terríveis juízes que pesam os corações dos homens. Porvir esplêndido, que é que não mereça ser sacrificado para te conhecer, para saber o que seremos, como viveremos, quando, então, milhares de gerações terão adormecido no sepulcro. Nota: 42 juízes. Após a morte, o espírito seguia para o mundo inferior, para submeter-se, nuamente, a julgamento, sob a presidência de Osíris, o espírito do bem, rodeado de 42 espíritos dessa outra terra, um para cada pecado capital, ornados com penas de avestruz, emblemas da verdade e da justiça. A sombra, duplo, o espírito começava por dar as razões pelas quais rogava ser acolhido por Osíris, mencionando todos os pecados não cometidos por ele, suplicante, no decurso da vida corporal. O julgamento se fazia, pesando a sinceridade das declarações e preces do espírito. Num dos pratos da balança era colocado o coração do e no outro, servindo de peso compensador de equilíbrio, uma pena de avestruz. Se o resultado fosse favorável, o espírito seguia para as campinas de o deus Sol. Se desfavorável, o condenado era expedido para o inferno, região dividida em 75 distritos, guardados por demônios providos de gládios, onde sofria torturas inauditas. Fim da nota. Animara-se ao falar, exaltação estática iluminava-lhe o rosto. Tadar escutara-o, com orgulhoso sorriso nos lábios. Olhos cintilantes, inclinou-se e disse, em voz entrecortada: Sim, quanto dizes cumprir-se-á, viveremos eternamente, e o futuro erguerá para os nossos olhos suas dobras misteriosas. Durante minhas mais recentes orações e experiências, Moloch, em pessoa, apareceu-me e revelou que, tocado pelas nossas preces e incessantes sacrifícios, concordava em ser nosso guia. Horenseb recuou, descorado e estremecido. Viste o Deus. Qual é o seu aspecto? Sua estatura é de proporções estarrecentes, um manto esverdeado, sulcado de flamas, flutua em seu redor, suas asas negras e imensas alçam-se para o céu qual enxame, o olhar é coberto por um véu, mas a voz tem a semelhança de um vento de tempestade, mesclado com o crepitar de braseiro. Essa terrível divindade prometeu-me auxílio. Feliz és tu, Tadar, grande pelo saber e pelo mérito, se um tal Deus te favorece. Quanto a mim, permanecerei teu fiel discípulo, e não falirei, nem a ti nem à divindade. E agora, mestre, ouve-me ainda, e dize-me se aprovas o que tenciono fazer. Quero ir a Tebas e ali passar o tempo de liberdade que me concedes. Tenho 2 razões para esta viagem. Uma é o dever imperioso de saudar a Tazu e de lhe oferecer os votos de feliz ascensão, e que, para um príncipe da sua casa, já chegam com atraso. O outro é que, segundo indagações feitas por Abzefá, pode ter-se certeza de que a miserável Neftis está refugiada na capital.
minha permanência dará ensejo de fazer, sem causar reparo, as diligências para a captura dessa mulher, rever a ânfora furtada, e fechar-lhe a boca para sempre. Teu projeto é razoável, meu filho, e eu o aprovo. Escusado dizer que, durante minha ausência, serás aqui o senhor obedecido tal qual eu o sou. Agora, a derradeira questão, sei, por intermédio do fiel Azefá, que muitos boatos de suspeita circulam a meu respeito, que os padres de Mênfis me acusam de religioso, sendo que tais malévolas suspeitas da parte destes poderiam levantar desconfianças na corte e acarretar consequências mais desagradáveis ainda. Para opor um dique a esses falatórios e contentar a casta sacerdotal, pretendo, antes da minha viagem, tomar parte em uma grande procissão religiosa, depois sacrificar solenemente no túmulo de meu pai. Ofenderei Moloque com semelhante ato. Cínico e gélido sorriso pairou nos lábios do velho sábio. Não temas nada, meu filho, a fé, a prece, impulso da alma, é que estabelecem elo entre o homem e a divindade, e nunca as fórmulas exteriores. Vela, pois, tranquilo, pela nossa segurança. Moloque vê o teu fiel coração, e ele, e assim todos os deuses, prescrevem o respeito pelos mortos. Tu me libertas de todo escrúpulo. Ainda esta noite, expedirei um mensageiro a Tebas, para que preparem o meu palácio. 6. Os projetos de Neftis. Após viagem bastante longa e sofrivelmente tediosa, embora isenta de qualquer ocorrência incômoda, Neftis desembarcou em Tebas, dirigindo-se, em companhia do dedicado Anubis, à residência do cunhado. Durante horas de inação forçada, a jovem readquirira calma e refletira no passado e no futuro. A lembrança de Oenseba ainda lhe enchia a sensibilidade, mas, não mais o amava com insensata paixão, e compreendia agora que ele tivera para com ela apenas uma crueldade cínica, que a excitara para rir dos seus sofrimentos, divertindo-se com o seu coração de mulher, tal qual o gato brinca com um rato. No entanto, quando o desgosto e a raiva lhe inspiravam a ideia de denunciar o príncipe e os crimes inauditos que se cometiam no palácio, o coração fraquejava, e percebia que, apesar de tudo, aquele homem dominava ainda, e jamais teria coragem de arruiná-lo. Não, jamais alguém devia conhecer o segredo da sua misteriosa desaparição, e para Oensebe devia sumir-se, também para sempre, por isso que, conhecendo-o suficientemente, sabia estar condenada se ele a encontrasse. E sem que de tal se apercebesse, profunda transformação, moral e física, se operara nela, depois da misteriosa fuga, expansiva e apaixonada por natureza, superexcitada pela ação do veneno às raias da loucura, dir-se-ia que toda essa vivacidade, toda essa exaltação de sentimentos se extinguira sob súbito gelo que lhe invadira o ser. Estava calma, fria, seu espírito, aguçado e como que sutilizado, dominava todos os impulsos do coração, que, entorpecido, indiferente, parecia bater mais lento. O sangue não a escaldava, conforme acontecia outrora, nem lhe coloria as faces, tornadas pálidas, de tonalidade mate semelhante à da cera. Estranho fulgor brilhava nos olhos, a boca, antes risonha e gárrula, se havia contraído numa expressão sombria, dura e amarga. Mal se poderá imaginar a estupefação de Roma ao ver chegar, viva, em sua casa, essa Neftis, tida por morta desde havia quase um ano, mas, porque as obrigações do templo o chamassem, entregou a instalação dos recém-vindos aos cuidados da sua velha despenseira, aconselhando o repouso ao jovem, e transferindo as explicações para depois do jantar. Efetivamente, terminada a refeição, o jovem sacerdote conduziu a cunhada para o terraço e solicitou-lhe explicar o mistério da desaparição e o do regresso, e, enfim, onde e de que maneira vivera durante tal interregno. Poderia mentir, satisfazer tua curiosidade, legítima, com uma fábula, falou Neftis, depois de algum silêncio, e assim vou proceder com relação às demais pessoas, mas, a ti, dirigirei apenas uma rogativa, não me perguntes nada, Roma, pois coisa alguma poderei dizer-te sobre esse episódio da minha vida. Juro-te, porém, que mereço sempre a tua estima, e que comigo nenhuma desonra entrou em teu lar. Isso me basta, e eu te agradeço a franqueza, disse o moço sacerdote, com um sorriso. Neftis apertou-lhe a mão,
e transferiu o assunto da conversa para a falecida irmã, causas da morte e pormenores que ignorava. A menção de Noferura, sombreou-se o semblante do padre, e o breve relato que fez das circunstâncias referentes à morte da mulher ressentiam-se tão visivelmente de penosa repulsa, que Neftis notou isso. A razão que a levou a precipitar-se no rio, tão inopinadamente, permanece segredo, concluiu Roma. Os remadores julgam que repentina loucura a invadira, e isso em consequência de um aziago encontro que ocorreu com a barca do feiticeiro de Mênfis, que traz desgraça a quem o avista. O feiticeiro de Mênfis, repetiu Neftis, empalidecendo repentinamente. Isto é, o nobre príncipe Orencere, que o povo estúpido tem, não se sabe por quê, na conta de nigromante. Mas, que tens tu? Nada. Apenas notei que falavas de Noferura, com evidente má vontade, e isso me fere, tanto que desejo saber os motivos de tal atitude. Por minha vez, serei franco, respondeu Roma, depois de breve hesitação. O caráter de tua irmã era violento e apaixonado em excesso, e sua conduta deu-me tais aborrecimentos que eu não a pude amar de acordo com as suas exigências. Ela, então, se permitiu ter comigo um procedimento ignóbil e criminoso, usando um malefício que fora buscar em Mênfis, onde estivera, em seguida ao teu desaparecimento, a pretexto de consolar Orisetat. Desde o retorno dessa viagem, comecei a sentir por ela um amor que não tinha nada de humano, fogo circulava em minhas veias, meus sofrimentos eram indescritíveis, e somente junto dela encontrava relativo repouso. Mais tarde, recordo que, durante todo o tempo da minha loucura amorosa, era eu perseguido pelo aroma sufocante de uma flor que Noferura parecia exalar, e que, logo que tal odor me faltava, eu me sentia como que privado de ar. Certamente teria sucumbido de esfalfamento ou perdido a razão, se os deuses não se apiedassem de mim. Quando ela foi para junto de Setat moribunda, eu a acompanhei, a fim de não nos separarmos um dia que fosse. Desde o momento de sua morte, o encantamento cessou, e basta sua lembrança para inspirar-me uma repulsão indominável. Pálida, sobrancelhas franzidas, Neftis ouvira a narrativa, da qual sentido oculto ela compreendia bem melhor do que o narrador. Eu te compreendo, e lamento haver evocado essas recordações desagradáveis, disse afinal. Sabes, porém, se Noferura trouxe de Mênfis o meu cofrezinho de joias. Eu guardava nele algumas lembranças de minha mãe, e seria ditosa em reavê-lo. Imediatamente virá às tuas mãos, pois mandei que o guardassem. E, alguns minutos mais tarde, a encarregada do guarda-roupa trouxe o cofrezinho, que Neftis remexeu, retirando dele um anel que pôs num dos dedos. Depois, displicente, indagou. Não sabes se minha irmã trouxe ou guardou entre as joias um precioso colar de placas esmaltadas, presas por anéis e escaravelhos? Era da maior estimação para mim, presente de núpcias dado à minha falecida mãe. Placas esmaltadas azul e vermelho? Sim, lembro, Noferura usava-o sempre, desde o regresso de Mênfis, por lembrança de ti, segundo me disse, e o conservava no momento do acidente. Mas, depois disso, não mais tornei a ver a joia, roubaram-na, ou caiu nas águas do Nilo, desprendido durante os movimentos da retirada do corpo. Ignoro, estava perturbado demais para cogitar disso, e só agora tu me fizeste recordar essa joia. Deploro sinceramente, cara Neftis, tenhas sido despojada de tal prenda, mas, espero que me dês a alegria de aceitar alguns adornos de uso de tua irmã, em ressarcimento da que perdeste. Neftis agradeceu, e tendo sabido o que desejava quanto ao colar, mudou de assunto, falando do futuro, de Antef, o noivo que continuava fiel à memória da desaparecida e que provavelmente quereria reclamar seus direitos, de vez que ela estava viva. A este propósito, Roma achava que o mais sensato era transferir-se ela para Bolto, e ali celebrar o matrimônio. Para uma jovem, na tua falsa posição, é duplamente necessário colocar-se sob a proteção de um esposo. O mistério destes últimos meses não te trouxe ventura, isso está escrito em teu semblante. Mas, se não tens de te ruborizar desse passado, ouvidam nos novos deveres de esposa, e crê que só uma sincera amizade me inspira este conselho que te dou. Não tenho dúvida, Roma, e sei que implante generoso para não me acolheres de má vontade em teu teto.
Além disso, o meu próprio bom senso diz que tens razão, mas, tão grave resolução deve ser meditada. Dá-me alguns dias para refletir. Sem dúvida, tu decidirás quando e como quiseres. És para mim uma irmã, Nephthys, e, com este título, teu lugar está marcado em minha casa. Agora, permite que te deixe, porque tenho de ir à casa de Pembeza, um velho pastor do templo de Amon e meu amigo, que está enfermo e a quem prometi visitar. Ficando a sós, Nephthys voltou ao seu aposento, onde se estirou no leito de repouso, entregando-se a sérios pensamentos. Roma tinha razão, era preciso regularizar sua posição e erguer uma barreira entre ela e o passado, a respeito do qual não podia nem desejava desvendar o mistério. Também sob o aspecto de sua segurança, Bolta era asilo bem recomendável, pois, lá, Horensebe não a procuraria de certo, e, quanto a Antef, ela o desposaria, se a tal se resolvesse. Não possuía ela um recurso seguro de lhe reavivar o amor, caso houvesse diminuído, e de vencer escrúpulos, caso ele os tivesse. Nesse ponto de suas reflexões, a imagem do jovem oficial desenhou-se em seu espírito. Ele lhe agradara muito outrora, airoso, espiritual, rico, e seguro de brilhante futuro, pois era sobrinho de Senute. Antef parecera-lhe sempre um ótimo partido, e de bom grado prometera desposá-lo. A nomeação do moço oficial para comandar a guarnição de Bolto retardara a realização do consórcio, mas, impressionante carta de Antef, decidira Setate a conduzir a sobrinha até Bolto, quando a fatal aventura com Tuá veio tudo transmudar. Mas, nesse instante, o pensamento de matrimoniar-se com Antef inspirou a Nephthys uma quase repulsa. A figura do antigo noivo pareceu-lhe tão apagada, seu exterior tão vulgar, o porvir em comum tão árido e tão mesquinho. Entre ela e Antef projetavam-se o vulto pálido, os sombreados olhos de Horensebe, aquele olhar fascinador do bruxo, que podia gelar as almas com o desdém, mas também cativar, quando, sorridente, pródigo em carícias, prometer infinita felicidade. Ah! Horensebe, cessou ela para consigo própria, com profundo suspiro, que fatalidade me força a amar-te ainda, cruel de quem devo fugir. Porque, junto de ti, vela a morte, e nenhuma piedade detém o punhal na tua mão. E na reminiscência surgiu a imagem do rapaz que a prevenira da sorte que aguardava, e, depois, pareceu-lhe regressar às sombreadas aleias do jardim onde se desenrolavam as poéticas e fantásticas danças, ao palor da lua, e também às espantosas peripécias das orgias, a cavaleiro das quais se entronizava o nigromante, qual um deus. Muitas vezes assistira, acocorada por detrás do trono, a esses espantosos mistérios, e a sua recordação, agora, um arrepio percorria-lhe o corpo. Não, era necessário repelir toda a evocação do passado e tentar reaver a paz no amor de Antef. Repentinamente, infernal ideia sulcou-lhe o cérebro, fazendo-a estremecer e avermelhar o rosto, porque não lhe ocorrera, desde antes, que Tutmés, o pretendente ao trono, residia em Bolto, sob a vigilância de Antef, o antigo noivo. Sem dúvida, Tutmés, banido e prisioneiro, interessava mediocremente, mas, se subisse ao trono, que não daria a quem o ajudasse para tal evento. E por que não seria ela, Nephthys, tal colaborador? Não possuía um bruxeiro ultrapoderoso ao qual a Tazu estaria subjugada tal qual o mais humilde aguadeiro. Se conseguisse propiciar a evasão do jovem rei, munindo de uma rosa encantada para dominar o coração da rainha, Tutmés recusaria alguma coisa a quem lhe houvesse prestado semelhante serviço? Uma vez escolhido esse caminho, Nephthys começou a ruminar o plano, sazonando e elastecendo-o. Pensamentos mais e mais ambiciosos derramavam-se na imaginação. Não poderia, ela própria, fazer-se amar por Tutmés, e, ao seu lado, sentar-se no trono do Alto e Baixo Egito. A Tazu era mortal, e, pelo caráter e pela versão que lhe votavam os padres, poderia perder a vida ao mesmo tempo que a coroa. Nephthys, então, tomaria o seu lugar, e esse mesmo Horensebe, que havia motejado dos seus sofrimentos, prosternar-se-ia e beijaria o chão diante dela. As faces de Nephthys abrasavam, seus olhos esverdeados pareciam expelir chamas. Ela já se via rainha, adorada do faraó, que o enfeitiçamento tornava escravo das suas mais leves vontades, e, a seus pés, dobrava-se o mago de Mênfis,
trêmulo ante a sua cólera e a sua vingança. Mas, a imagem do príncipe possuía o condão de absorver e desbotar qualquer outro sentimento. Empalidecendo de súbito, Neftis contraiu as mãos de encontro ao peito. Ventura, por vir, sossego, tudo, Orencele, me furtaste, meu cérebro está lúcido, meu sangue já não ferve, e, no entanto, meu rebelde coração não quer esquecer-te. O mando supremo, o amor do faraó, as lisonjas do Egito, tudo eu trocaria por um beijo dos teus lábios, para ver teu olhar, na embriaguez do amor, mergulhar no meu. E cobriu o rosto com as mãos, de novo se abismando nos seus pensamentos, mas, de pronto, ergueu-se, atirou para as costas a farta e cuidada cabeleira ruiva, e murmurou, em decidido tom: basta de louco sonhar. Orencebe é incapaz de amar igual aos outros homens, seu coração está ressequido e vazio, ele não deve ser empecilho para que eu atinja meus desígnios. A caminho de Boto, e, lá, os deuses me inspirarão. No dia imediato, conversando com o cunhado, Neftis declarou-lhe haver refletido e deliberado seguir para Boto, mas, antes, desejava visitar uma jovem parenta que habitava em Tebas e a quem queria pedir acompanhasse. Mentu é viúva, acrescentou Traço, e porque o marido era primo de Antefe, isso me dá o direito de a visitar. Se, conforme espero, ela aquecer, será um grande auxílio, pois não me conviria chegar sozinha, ignorando se o meu antigo noivo me guardou fidelidade, e também se, até o dia do casamento, poderia alojar-me no palácio, de onde provavelmente as mulheres são excluídas. Em companhia de uma viúva, sua parenta, minha situação será decente, e tudo se poderá realizar sem precipitações inoportunas. Aprovo totalmente tua resolução, minha cara Neftis. Minha liteira e meu pessoal estão ao teu dispor quando quiseres realizar a visita e, na época de tua partida, obterei de Senut uma licença para penetrares em Boto, que é considerada fortaleza. A visita de Neftis aparenta colheu o esperado êxito. Mentu, moça e formosa, contando 23 primaveras, recebeu-a de braços abertos, e, sem hesitações, declarou estar disposta a acompanhá-la. Alegre, frívola e ávida de prazeres, a jovem viúva entediava-se, porque, embora decorrido o lapso de tempo de luto, diversas complicações de família impediam-na de aparecer em público, conforme desejava, de modo que a perspectiva de uma viagem lhe pareceu oportuna distração concedida pelos deuses. Ficou assentada a partida, tão depressa Roma obtivesse a permissão de entrada na cidade, e Mentu, preocupada com os preparativos da viagem, não cogitou de aprofundar a veracidade do que Neftis lhe impingiu sobre a nebulosa desaparição. Acreditou nas palavras da parenta. A intervenção de Roma obteve igualmente êxito, e ao término de 2 dias anunciou, satisfeito, a cunhada que o poderoso conselheiro de Atazu acolhera benévolo a solicitação e expedir o salvo-conduto. Mas ainda, por feliz coincidência, a viagem a ser feita em companhia de alto dignitário e sua escolta. O escriba real, Orneste, que encontrei hoje, saindo de palácio, narrou o padre Traço, segue depois de amanhã em visita de inspeção, tomada de contas dos recebedores de impostos, escalará em Boto, e prometeu levar-vos, sãs e salvas, até junto de Antefe. Fareis a viagem com toda a comodidade. Tudo assim combinado, Neftis teve apenas de cuidar da bagagem. Com habitual generosidade, Roma havia abastecido largamente de todas as provisões e cunhada, que a sua casa chegara com a roupa do corpo, inclusive um belo enxoval. Na sua caixinha de valores, novamente acrescida de adornos que haviam pertencido à Noferura, levava, cuidadosamente acolchoada, a pequena ânfora vermelha furtada ao enfeitiçador, e por ela considerada agora a base de sua futura fortuna. No intervalo desses dias, teve oportunidade de fazer estranhas descobertas quanto às propriedades do precioso líquido. Durante o dia, seu odor era fraco, à noite, a exalação aumentava a ponto de se tornar sufocante. Constatara igualmente que, derramado sobre uma rosa, o deletério perfume conservava sua força irradiante mesmo de dia, e ocasionava cefaleias e aturdimento, se aspirado, e, mais ainda, que, banhando imediatamente o rosto e as mãos em água fria, o efeito do veneno se atenuava. Na data aprazada, as duas encetaram a viagem.
Mentu estava esfuziante de alegria, não cessando de tagarelar sobre Antef, de anunciar o seu contentamento, a surpresa, ao ver chegar, viva e formosa, a noiva que fora chorada, como se perdida para sempre. Depois, conversava e ria, com Honeste, quando o galante escriba real, viúvo, de média idade, se aproximava do carro de 4 rodas, tolda de couro, que conduzia as belas protegidas. Neftis partilhava escassamente de tal animação. Preocupada e silenciosa, concentrava-se completamente no amadurecimento e pormenorização do plano que arquitetara, fazendo da jovem viúva mero instrumento para desembaraçar-se de Antef, pois desejava poder agir livremente junto de Tutmés, e, ao mesmo tempo, para experimentar em ambos a dose e os efeitos do enfeitiçamento. Nesse intuito, compraram um colar de madeira perfumada e um escaravelho de prata, oco. O colar foi imerso durante muitas horas em óleo temperado com algumas gotas de elixir, e o escaravelho recheado de pétalas igualmente saturadas do perfume. O resultado pareceu-lhe satisfatório. Quanto a Tutmés, resolvera não lhe provocar amor, pois era conveniente que ele alcançasse antes situação de destaque. Quando Atazu morresse ou fosse destronada, então sim, conviria traí-lo e desposá-lo, caso ela própria, a esse tempo, não houvesse preferido seguir uma ideia que a tomara. Com o coração cheio de uma inapagável imagem, todo o pensamento de amor e de pertencer a outro homem lhe parecia odioso, mas, se o faraó ordenasse a Ourensebe desposá-la, o príncipe não ousaria recusar, e muito menos arriscar-se em matar a mulher protegida pelo rei. Neftis estava persuadida de que Tutmés, agradecido pelo que lhe teria aproximado da liberdade e do trono, daria deferimento a essa pretensão. Relativamente à contil felicidade problemática, resultante de tal matrimônio, não se preocupava, poder dar a Ourensebe o nome de esposo, ter sobre ele direitos inatacáveis, eis o apogeu dos seus desejos. O que sobreviesse, pouco importava, satisfeitos que fossem o seu ciúme e seu orgulho. Aproximava-se o término da jornada, quando Mentu, cuja loquacidade não esmorecia, e que se impacientava com o silêncio e as divagações mentais da companheira, perguntou, pegando-lhe a mão. Que tens, Neftis? Por que estás triste? Não te rejubilas em rever Antef? Lembro-me de que, quando o meu pobre Ptolotep se ausentou para a guerra, eu contei as horas até seu retorno, e esses momentos pareceram-me infindáveis, e quase adoeci de alegria ao revê-lo. Ptolotep era teu esposo, e assegurada estava a sua afeição por ti, ao passo que eu vou ao encontro de um noivo que, há 12 meses, me considera morta. Admiras-te de que eu tema esse primeiro encontro, que talvez me demonstre estar esquecida. Podes recear isso? Exclamou a inconsequente Mentu. Tu és tão bela, tão diferente das outras, com a tua tez lisa, teus olhos glaucos brilhantes e teus cabelos de ouro. Não, não. Estou certa de que, ao primeiro olhar sobre ti, o amor de Antef se reacenderá mais ardente do que nunca, e terá um pensamento apenas, abreviar a vossa união. Interrompeu-se bruscamente, golpeando a fronte com as mãos e repetindo a exclamação. Ah! Louca, ó! Estúpida que sou! Que fui fazer? Sou uma cabeça sem miolos, esqueci em casa um pacote que Tachote, a irmã de Antef, me incumbiu de lhe entregar. Contém um colar com amuletos. Se apenas isso não te preocupes, respondeu Neftis, a sorrir. Tenho um lindíssimo colar, ornado de amuletos de madeira cheirosa, comprado há pouco tempo, porque me encantou o raro e admirável perfume que dele se desprende. Eu te darei, e Antef ganhará com a troca, e eu nada perderei, porque meu será depois das núpcias. Quanto a Tachote, quem lhe dirá? Até que se reencontrem, o fútil incidente estará esquecido. Agradecida, muito obrigada. És verdadeiramente boa e salvas-me de grande embaraço. Ao anoitecer, chegaram a Bolto e fizeram-se conduzir à residência de Antef, o qual julgou cair para trás ao reconhecer Neftis. Cheio de sincera e plena alegria, o jovem aceitou, sem as aprofundar, as explicações de Neftis sobre o desaparecimento. Declarou que o casamento devia celebrar-se dentro do menor prazo possível, e elogiou a ambas no seu apartamento, contentando-se ele com um leito provisório na antecâmara do príncipe, a quem informou da sua inesperada felicidade. Antes de acomodar-se para dormir,
Neftis desembrulhou o colar envenenado e o entregou à viuvinha, evitando cuidadosamente aspirar o perfume deletério. Mentu, ao contrário, sorveu o odor, sem desconfiança, e ficou encantada. Ah! Que admirável perfume! Nunca respirei